Sejam bem-vindos ao canal Direito Moçambicano. Hoje vamos colocar o ponto final na matéria relativa à classificação das normas jurídicas. Bom, no vídeo anterior fizemos a menção de 5 critérios para a classificação das normas jurídicas segundo o autor Antônio Santos Justus. Critérios esses que são o da relação da manifestação dos seus destinatários, o critério da validade espacial, o critério da validade pessoal, o critério da plenitude no seu sentido ou o da subordinação e, por fim, o critério da sanção. E simplesmente falamos do primeiro critério. Quanto ao segundo, ao segundo critério, o mesmo autor entende que neste critério destacamos 3 grupos de normas que são normas nacionais ou normas universais, normas regionais e normas locais. Quanto às primeiras normas, as normas universais ou nacionais são aquelas que se aplicam em todo o território, enquanto que as normas regionais simplesmente vão se aplicar a uma determinada região de um território. Exemplo, regiões autônomas. E por fim temos as normas locais, essas que se aplicam às autarquias locais. Bom, faz também aqui a menção do critério da validade pessoal, que o autor Antônio Santos Justo entende que neste critério destacamos 3 grupos de normas jurídicas que são normas gerais, normas especiais e normas excepcionais. E ele diz que normas gerais são normas que constituem um regime regra, e as normas especiais são aquelas que, não se opondo ao regime regra, acabam regulando certas situações de forma particular. E por fim temos as normas excepcionais. Essas, ao contrário das normas especiais, estas visam se opor do regime regra. E temos aqui o critério da plenitude no seu sentido ou da subordinação, em que destaca-se 2 grupos de normas jurídicas, sendo o primeiro grupo normas autônomas e o segundo normas não autônomas. Normas autônomas são normas que não dependem das outras para aplicação no seu contexto, e o contrário senso acontece com as normas não autônomas. E por fim temos o critério da sanção, em que este mesmo autor faz a menção de 4 grupos de normas jurídicas. Faço aqui a leitura do primeiro grupo: normas legis plus quam perfecta. Essas são normas que determinam a invalidade do ato e visam penalizar ao mesmo tempo. Ou seja, é como se fosse a dupla sanção. A título de exemplo, as normas que invalidam o segundo casamento. Bom, para além de invalidar o segundo casamento, consequentemente penaliza-se também o autor do crime de bigamia. E temos as normas legis perfecta. Essas simplesmente determinam a validade ou invalidade de certos atos. E temos as normas legis minor quam perfecta. Essas simplesmente destacam alguns efeitos que vão se produzir de acordo com certos atos. E por fim temos as normas legis imperfecta. Essas não sancionam, não se aplica nenhuma sanção neste grupo de normas. Por exemplo, normas constitucionais que consagram o direito à segurança social. Bom, como havíamos dito, que esse era o desfecho do capítulo das normas jurídicas, e introduzimos agora ao capítulo das fontes de direito. Bom, o termo fonte é um termo polissêmico, ou seja, é um termo que tem vários conceitos, conceitos sociopolíticos,
conceitos filosóficos, mas para a nossa área simplesmente vamos definir o termo fonte em sentido jurídico, em sentido técnico. Então, fonte é tudo aquilo que dá origem ao direito. Os autores entendem que fontes são formas ou são modos e formas de revelação das normas jurídicas. E dessas fontes destaca-se dois grupos: as fontes imediatas e fontes mediatas. Bom, segundo o número 1 do artigo 1 do Código Civil, a lei é a única fonte imediata e as restantes fontes, a questão do costume, a jurisprudência e a doutrina constituem fontes mediatas do direito. Bom, simplesmente iremos definir ou dar conceito a cada fonte, mas na próxima aula iremos falar de forma detalhada a respeito de cada fonte. No que diz respeito à primeira, a fonte imediata, neste caso, a lei é daquela que provém de uma entidade legislativa competente, a famosa Casa do Povo, a Assembleia da República. E temos aqui o costume, sendo o componente das fontes mediatas, que é a prática reiterada com convicção de obrigatoriedade. Assim como temos também a jurisprudência, que consiste no conjunto de decisões dos tribunais. Ainda mais adiante iremos falar dos acórdãos, das sentenças, e temos aqui a última fonte, que é a doutrina, que é o conjunto de pareceres jurídicos emitidos por jurisconsultos, pessoas que escrevem, opinam, dão parecer sobre a área jurídica. E chegado até aqui, coloco o ponto final a mais uma aula. Conto convosco para a próxima quanto à questão das fontes. E se és novo no canal ou se gostas do conteúdo, peço que deixe seu like, o seu comentário, subscreva-se no canal e partilhe com os outros todos os aspectos que temos avançados cá no canal. E muito obrigado pela atenção dispensada. Até o próximo vídeo.